Saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos fazer um vídeo novamente sobre ensaios sobre a lucidez, um romance de 2004 do português José Saramago. É um romance que está no mesmo universo de Ensaio sobre a Cegueira, de 1995. É um romance que está nesse mesmo universo de alguma coisa acontece e aí muda a vida de todo mundo no romance, né? É aquela fase alegórica, né, que o Saramago adotou depois dos livros históricos. Ele tem aquela fase mais histórica, história de Portugal, né, da Península Ibérica. E aqui ele adotou mais uma fase alegórica, né, depois do Evangelho segundo Jesus Cristo. Ele adotou a fase chamada alegórica, que é um ensaio sobre a cegueira, todos os nomes, né, a caverna, né, então intermitências da morte, o homem duplicado, então essa fase, né, até 2010, né. Então o Saramago aqui ele vai fazer uma alegoria sobre a questão da política mesmo, né? Ele tem toda uma obra política, podemos dizer assim, né? Toda a escrita dele tem um pouco de política, mas isso aqui é abertamente político, né? Ou seja, uma questão mesmo política, em que acontecerão ali eleições, ter essas eleições num dia de chuva, as pessoas vão até hesitar em votar, né? Aí os políticos lá, tanto o partido de direita, o partido de esquerda, o partido de meio, né? Que seria o centro, ficam preocupados se vai ter essas eleições mesmo, se acontecerá, se o pessoal comparecerá às urnas, né? E aí, ao fim do dia, né, quase encerrando o período eleitoral, realmente há um fluxo de pessoas, todo mundo vota, todo mundo feliz votando. Só que eles vão apurar os votos, né, no final da eleição, em mais de 70% de brancos, né? Ou seja, o pessoal não está muito acreditando em política, né? Então, interessante. E aí eles, né, pegam todo mundo assim de surpresa. E aí novas eleições são convocadas, né? E aí acontece, todo mundo vai lá votar, e aí a pessoa fica lá investigando por que o pessoal está votando em branco. E acontece que mais de 80% da população vota em branco de novo. E aí os políticos dizem que é problemática, né? Mas por que está acontecendo, né? O que está acontecendo que todo mundo está votando em branco? Inclusive o partido de esquerda teve lá 1% dos votos, né? Então, ou seja, tem toda uma insatisfação geral com relação ao processo de eleição, né? Será que a eleição é um jogo de cartas marcadas, né? Que o pessoal não está mais interessado em votar. Então tem toda essa discussão sobre a decadência, né? As pessoas estão da decadência do sistema eleitoral mesmo, né? Então, ou seja, a democracia liberal representativa, será que está sofrendo assim esses votos em branco, né? As pessoas não estão acreditando mais no sistema eleitoral. Então é interessante toda uma crítica que era feita ao sistema eleitoral, né, representativo, feito pela esquerda ao longo de 30 anos, agora é adaptado pela direita, né? A direita que faz essa crítica agora, esse populismo de direita, criticando justamente as instituições da democracia liberal, que seria, né, do sistema burguês, né? Então é interessante. Agora, muitas vezes a esquerda que é obrigada a sustentar o sistema eleitoral, que é liberal, né, em nome da democracia, justamente por causa dos ataques de populismo de direita em vários lugares do mundo, né? Então é interessante essas questões que ele aborda no livro, que as pessoas estão realmente desconfiando desse sistema eleitoral. E aí o que faz o governo diante desse terremoto político, né? Expressão na página 34. O terremoto político, né? Então, ou seja, 83% da população não quer mais votar, né? Ou vota em branco, ou seja, assim, estão totalmente desiludidos, né? E aí começa a questão do honrar a pátria, né? Aí o governo agora vai pedir o quê? Um estado de exceção, um estado de exceção que depois vai se tornar um estado de sítio. Por quê? Porque o governo fica ali tentando manter essa colisão, né? Interessante quando tem esses problemas eleitorais, sempre tem a colisão, né? Aí o partido de centro vai fazer coligação com o de esquerda contra o de direita, aí o partido de direita faz uma coligação com o centro com o partido de esquerda e tal. Então dessas coligações e cada partido vê o que quer ver, né? Cada um tem seu viés, cada um interpreta os dados do seu interesse, e aí acontece que esse estado de exceção vai virar um estado de sítio, e vai chegar o momento em que o governo, né, as instituições do governo, civil e militar, vão embora da cidade, da capital, né? Eles simplesmente se retiram e deixam o povo lá na cidade sem lei, né? Palavras do texto. As pessoas vão ficar numa cidade sem lei, né? Porque aí o governo acha, o povo não nos merece, né? A população não merece o governo que tem, a população não quer nos reeleger, então vamos deixar a população, né? Vocês se virem aí, vocês são os anarquistas, vocês são os terroristas, né? Tipo assim, porque o governo começa a fomentar essa ideia de que existe uma conspiração dos brancosos, né? O pessoal que vota em branco,
seria a conspiração dos brancosos, e esses brancosos querem implodir o governo simplesmente não votando, né? Então a ideia que tem no livro é de que eles simplesmente vão implodir o governo não votando nos quadros, né? Porque se as eleições são cartas marcadas, ou seja, na verdade, vota-se em quem o governo escolheu, os partidos escolhem, né? As pessoas geralmente escolhem uma lista que já está pré-escolhida, né? E muitos candidatos estão ali só para preencher uma cota de partido e, na verdade, os votos são para outros candidatos. Então tem toda a questão assim, eleitoral que as pessoas não entendem, né? Questão de distrito eleitoral, etc. Então essa desconfiança geral é que gera essa abstenção, né? As pessoas vão votar em branco. Mas existe esse partido brancoso? Não existe nada disso, né? Mas o governo se retira da cidade e ameaça os cidadãos, falando assim, negócios, né? Se virem, né? E aí vai surgir a personalidade aqui, vai ser o presidente da Câmara, né? O presidente da Câmara, que seria tipo, né, dos vereadores, né? Um prefeito, não, é um governo legislativo. Então o governo legislativo da cidade assume, né, um certo controle, só que como o governo que saiu da cidade precisa manter aquele personagem, seu inimigo, né, um inimigo interno, começa a acontecer atentados, né? Atentados que, para dizer que são os brancosos, lá são os terroristas, lá os anarquistas, não é porque precisa do inimigo, né? O governo populista precisa do inimigo. E aí começa toda essa questão de que o povo vai ter que se ver, né? As voltas com o não governo, porque o governo foi embora, agora tem que surgir um outro governo. E esses ataques que podem ser do próprio governo, falando que são dos terroristas, né? Ou seja, na verdade, fica toda essa suspeita de que é o próprio governo que está fazendo esses atentados para poder falar que é a oposição. Sei que o povo não é a oposição, o povo 80% não quis votar, né? Ou seja, votou em branco, né? Os brancosos, né? E aí depois as pessoas que votaram também querem sair da cidade, né? Então sai primeiro o governo, que não foi reeleito, né? Aí as pessoas que votaram, né? Esses 15% aí que votaram, geralmente é de direita e centro, porque lembrar que a esquerda teve 1% dos votos, né? Então esse pessoal quer ir embora da cidade também. Então, assim, começa a virar uma cidade sem lei mesmo, né? Ou seja, e esses personagens compartilham o mesmo universo do ensaio sobre a cegueira. Por quê? Porque o ensaio sobre a cegueira acontece aquela questão de que acontece uma cegueira branca, né? As pessoas começam a ver branco, né? Então só a mulher do médico, né? Na história, só a mulher do médico, no filme Blindness, né? Blindness, mostra bem isso, que só ela consegue ver, né? Então, interessante essa história aqui. Depois não explica por que também, né? O romance é uma alegoria, não explica por que algumas pessoas veem e outras pessoas não veem, né? Ou né? As pessoas não veem, só ela vê, né? A mulher do médico. E aqui também no romance não tem nome, né? Assim, as pessoas não têm nome, né? Os personagens. Eu acho que tem um problema do romance justamente esse, de as pessoas não terem nome, é mais uma alegoria, as pessoas os personagens são criados para explicar uma ideia, né? Então eles são um pouco palpáveis, assim, né? Mas é uma questão. Ele seguiu para a alegoria, né? O desejo do Zé Saramago aqui nessa fase é de alegoria. Então os personagens servem a ideias do narrador, que é altamente irônico, né? Então as personagens são criadas para sustentar as ideias do narrador. Elas não têm muita consistência pessoal, né? Igual a personagem tem debatido aqui, as personalidades marcantes, né? Em que o autor trabalha a personalidade, né? Então você fica bem palpável, assim, você sofre com a pessoa. Aqui, infelizmente, eu não consigo sofrer com ninguém, né? Eu fico vendo o panorama da história, né? Mas assim, não tem ninguém que você sofra, porque, né, as personagens são tão flutuantes, né? São tão impalpáveis, né? Que elas só servem ideias. Então tem lá a ideia do cara de esquerda, do cara de direita, do cara de centro, a ideia do primeiro-ministro, a ideia do ministro do interior, o presidente da Câmara. Então são pessoas, né? Tem os bombeiros, tem lá os espiões e tal, só que eles são esfumaçados, né? Porque eles servem as ideias do narrador, né? Ou seja, os personagens surgem para defenderem as ideias da narrativa, ou seja, os personagens estão em função da narrativa, que é altamente irônica, né? Então, assim, o Saramago aqui está afiado e todo mundo é criticado, tanto a esquerda, quanto a direita, quanto o centro, né? Todos são criticados, tanto os excessos da democracia, né, os famosos excessos da democracia, os excessos do populismo, né, a ideia dos radicais de esquerda e de direita estarem atacando a democracia. Então, todas essas críticas, o próprio governo tem que criar inimigos para se manter no poder, né, um governo que não foi reeleito, porque o povo realmente se recusou, ou seja, o povo se recusou, votou em branco. Então, o governo acha isso um absurdo, né, o pessoal dá um branco assim. E por isso o governo cria esse fantasma dos brancosos, ou seja, as pessoas que votaram em branco têm uma organização, uma máfia, uma seita, né, uma sociedade secreta,
E aí eles ficam tentando criar esse fantasma, né? Tanto é que eles ficam investigando, né? Coloca lá as pessoas nas máquinas de mentira, né? Ah, você votou em branco? Foi você que votou em branco? E ninguém assume que votou em branco, né? Ninguém tem coragem de falar, eu votei em branco, né? Mas depois as pessoas assumem, assim, quando elas veem que a situação está só piorando, elas, né, começam a se ajudar no sentido de que, olha, realmente o governo, né, nos abandonou aqui, e aí vamos assumir que nós votamos em branco. E aqueles que não votaram em branco, ou seja, né, os votantes, é que resolvem ir embora, né, deixar a cidade, aí tá toda uma confusão danada que aí você tem que ler, né? Você tem que ler porque aí começa a confusão mesmo, né? Ou seja, os leitmotivos do enredo é justamente isso, ou seja, acontece uma coisa inusitada, e aí, né, todo romance do Saramago tem um pouco disso, né? Então lá no romance Ensaio sobre a Cegueira é que as pessoas ficam cegas, né? Intermitência da morte, a morte simplesmente recusa-se a trabalhar, a morte faz greve, né? Tira férias, a morte tira férias. E aí, como é que faz, né? Como é que as funerárias, os cemitérios, né? O governo vai pagar aposentadoria para as pessoas lá que estão ficando velhas, né? Não trabalham mais, alguém tem que bancar. Então, ou seja, o Saramago cria esses enredos assim surreais, né? Totalmente sem pé nem cabeça, porque ele está trabalhando a alegoria, né? Ou seja, a alegoria do mundo moderno, a alegoria em que coisas acontecem que rompem a normalidade, né? E as pessoas têm que se virar, né? Criar novos governos, né? Tentar manter uma sanidade, né? Então tem um pouco disso, essa fase alegórica em que coisas inusitadas, né? Então imagine, todo mundo começa a votar em branco, aí o governo, como é que vai reeleger o governo, né? Como é que vai manter os políticos trabalhando, né? Então acho que é basicamente isso aqui, fica a dica de leitura. E depois mais comentários da obra do Saramago. Tem a biografia do Saramago também, que eu já falei, né? A obra em que a biografia mostra o autor por trás da obra, né? Acho interessante também ressaltar isso aí, o José Saramago, Nobel de 1998, da língua portuguesa, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.